é insubstituível. Deus, Ele nunca vai permitir que a sua obra pare em momento nenhum. E você imagina que essa obra toda, pelo mundo todo, é Deus que está no comando de tudo. Ninguém de nós pode ter essa visão de que eu vou fazer falta. Quem sabe uma amizade, quem sabe um lugar, mas falando no progresso da história dessa igreja, Deus está no comando de tudo. O livro que nós vamos distribuir daqui a pouco é este. E ele fala de uma grande esperança. Meu primeiro trabalho registrado foi aos 13 anos de idade e eu trabalhava numa livraria. E eu comecei a entender desde pequeno que para você vender alguma coisa, você tem que ter um mínimo do conhecimento dele. E às vezes, quando alguns socorros pegam um livro e saem para vender nas casas, infelizmente alguns deles não sabem, nunca leram o livro. Só leram o prospecto e decoraram aquela parte que nós recebemos, que é a oferta. Para você ter o mínimo de ideia, então, não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de ter esse livro em suas mãos. O livro, logo no começo, ele fala da experiência daqueles 33 mineiros que ficaram soterrados 700 metros lá no norte do Chile. E fala dos 69 dias que eles passaram ali, tendo a esperança de que do lado de fora algumas pessoas estavam fazendo o seu máximo e o seu melhor para que eles pudessem sair dali com vida. Esse livro, mesmo sendo pequeno, ele também fala da defesa da verdade, dizendo o seguinte: nós precisamos segurar a bandeira que diz que todos os mandamentos, todas as palavras da Bíblia, elas são verdadeiras, as palavras de Deus são fiéis e todos os mandamentos devem ser observados. Mais ou menos na metade do livro, nós encontramos algo muito importante. Aqui diz que Deus está preparando um momento oportuno em que acontecerá um movimento tão grande dentro dessa igreja que nós estaremos cheios do Espírito Santo de Deus. E os nossos cultos serão diferentes do que nós temos agora. As nossas palavras serão cheias de poder. As pessoas com quem entrarmos em contato olharão para cada um de nós e terão certeza: esse aí é um discípulo de Cristo. Mas ao mesmo tempo, o diabo, para confundir as pessoas, ele também estará fazendo um movimento. Eu quero que vocês lembrem-se de que não é porque você está dentro de uma igreja, que lá fora é uma placa, a igreja de 27º dia, que você não pode estar correndo esse mesmo risco de se confundir e de aparecerem aqui doutrinas estranhas. O livro deixa muito claro de que uma pessoa que não vive de acordo com aquilo que Deus revelou e mandou que os seus filhos cumpram, ou seja, a pessoa não vive de acordo com a vontade de Deus e a pessoa prega e fala e aparecem algumas doutrinas, é óbvio que essa pessoa não fala da parte de Deus. Isso aqui nesse livrinho pequeno que você vai entregar, e se você já leu, você confunde. Estou querendo dizer, nós estamos vivendo hoje no tempo mais importante da história deste mundo. E você precisa saber discernir o certo do errado. No livro Eventos Finais, na contracapa, ele diz o seguinte: cada cristão deverá viver sobre essa terra como se ele fosse o único cristão nesta terra. Você vai ter que saber discernir. Como você vai saber discernir então? O livro também traz a resposta. Ele diz: olha, o Espírito Santo de Deus, aquele que Jesus enviou assim que ele subiu, é esse
esse que está ensinando, está lembrando e revelando. E qual é a obra do Espírito Santo? Guiar no caminho da verdade. Ele vai mostrar a verdade. Ele fala assim: a tua palavra é a verdade, a Bíblia. E esse Espírito Santo vai iluminar você para você entender as mensagens para esse último momento. E aí a parte final do livro, ela fala do grande encontro, que essa é a esperança dos adventistas do sétimo dia, a volta de Jesus. Porque nesse dia do encontro, tudo termina. Porque agora não tem mais morte, não tem mais dor, não tem mais pranto, e tudo está terminado. E existe uma parte muito linda que quando fala do encontro de Adão com Jesus Cristo, que é o segundo Adão. Esse encontro, ele é recheado de emoção, de lágrimas. E Adão tira sua coroa, coloca aos pés de Cristo, e ele olha as marcas, as feridas causadas por causa da sua transição. Você e eu, se formos fiéis, também teremos a mesma oportunidade de receber essa coroa com um nome novo, e você poder olhar as feridas nas mãos do Mestre e olhar ali e perceber que o seu pecado foi pago por Jesus Cristo. Pensando nessa primeira história desse livro, aconteceu um fato na terça-feira passada, na agência do trabalho. Estava no fundo com algumas atividades e de repente, alguém me chama no fundo e diz assim: olha, alguém lá à frente está passando mal. Na minha agência é comum você ter médicos ali na espera para serem atendidos pelos gerentes. E quando eu cheguei, já tinha um médico atendendo esse senhor, 78 anos. E esse senhor estava lá na cadeira, passando mal, sentia dor no peito. E o médico então colocou deitado, e as pessoas todas ficaram meio apreensivas ali. E ele ficou deitado, abriu a camisa, e esse homem estava muito mal. E o médico que eu atendi dizia: olha, chama o SAMU, e aí chama o bombeiro, e só ensinando para todos os lados. O homem tentava falar, mas estava meio confuso. E um momento ele disse que tinha Unimed também, chamamos também a Unimed. O médico que estava atendendo era um diretor de Unimed aqui de Ribeirão. Então, o atendimento era acontecer bem rápido, e foi. Mas quando alguém está passando mal, parece que o tempo é muito doloroso. E no momento, aquele médico olhou para mim e falou assim: olha, a cabeça dele está muito baixa, fica ali e levanta a cabeça dele. Eu fiquei ajoelhado do lado dele, levantei a cabeça, e eu ouvi ele dizendo: ah, ele ficou muito mal. No momento, ele suspirou, desceu a cabeça, e o médico disse: nossa, será que ele morreu? Tentou pegar pulsação, não tinha, e foi morrer. E agora você imagina, eu olhar do lado dele, segurando a cabeça dele, olhando, eu imagino, nunca tinha visto isso. No sermão que eu ouvi aqui, o Dr. Alexandre disse que viu alguns casos assim. E eu, ali do lado, segurando a cabeça dele, eu orava, dizendo assim: Deus, pergunta que esse homem morreu. É interessante que daqui a pouco aquele homem tossiu, voltou em si, falou o número de telefone da casa dele, e aí então saímos correndo para ligar para os familiares. O filho dele é um cirurgião, cardiologista do HC da USP. E o filho dele então foi correndo para a agência. Nesse momento chegou todos. Chegou o SAMU, chegou o Unimed e os bombeiros. Mas até esse momento, o homem dizia que estava muito mal,
nada para dizer para aquele homem assim: calma, a ajuda está chegando. Mas como eu poderia saber onde estava ou se ele chegaria na frente? Eu dizia: calma, a ajuda está chegando. Eu acreditava nisso. Aquele homem saiu. Depois que ele saiu, 5 minutos depois, o filho dele chegou, conversou com o médico que trabalhava junto com o filho daquele homem, que eles não sabiam, e disse: olha, ele teve infarto, corre lá, foi para o hospital. E depois de 15 minutos nos ligaram dizendo: olha, infelizmente o nosso amigo deu a óbito. Foi uma coisa muito chata, terrível, ruim. Mas eu acreditava que aquelas pessoas pudessem salvar aquele homem. Apocalipse, capítulo 22. Vai rir o Gita por aí? Pode ver aqui. Apocalipse, capítulo 22, no versículo 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Eu acreditava que a ambulância chegaria para salvar aquele homem, mas eu não poderia ter certeza. Mas quando eu olho para vocês e saio às ruas encontrando as pessoas sofrendo, escravos do pecado, eu posso ter a certeza de dizer: calma, calma, a ajuda está chegando. Porque esse que disse logo vem, não pode errar. Nunca errou e nunca vai errar. Você acredita que Jesus está voltando a esse mundo? Então você pode sair com esse pequeno livro que fala dessa ajuda, da solução dos problemas deste mundo. E você pode dizer para a pessoa: calma, a solução está chegando. Para você fazer isso, você vai precisar do Espírito Santo, que é disso que nós vamos cantar esse momento. Enquanto nós cantamos, olhe para que o Espírito Santo de Deus esteja atuando no seu trabalho, e as pessoas que receberão esse livro sejam receptivas